Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo Arantes, e aqui é mais um fechamento do iFix. E hoje a gente vai começar com esse fechamento muito legal. Hoje é o primeiro da reunião do Copom, que vai definir os juros. Ontem eu fiz um discurso todo, muita gente até não entendeu muito bem, achou que eu não entendia a lógica. Eu entendo a lógica dos juros baixos, eu só não acho que um juros tão baixo é aceitável no nosso mercado. A gente precisa muito de uma segurança, né, de parar de mudar tanto de juros, né? E para isso acontecer, a gente tem que ter um juros que é aceitável no mercado. O juros de 4,5%, 4% seria algo mais factível na nossa realidade, né? Então, assim, se fosse para esperar alguma coisa, até para uma subida de juros, para pensar em sair do 2 para chegar ali na faixa do 3,25, que é o que todo mundo espera, eu preferia que essa variação fosse mais devagar. Então, para mim, já teria que começar no ponto 25 agora. Não acho que eles vão fazer isso, eu acho que eles vão manter. Para mim não faz sentido, mas assim, a visão, os dados que eles têm é muito mais, eles têm muito mais dados para analisar, óbvio, né? Então eles realmente têm os dados econômicos. A grande questão é o seguinte: o que eu não gosto é justamente dessa insegurança. Eu ia falar política, mas é bem política, né? Segurança de juros, né? Quando vai subir, quando vai. Tipo assim, em outros países você vê quando aumenta 0,25, quase vira uma reviravolta que demora muito tempo. Estados Unidos, por exemplo, é um deles. E aqui a gente baixa e sobe juros muito fácil. A grande questão é a seguinte: a gente precisa de estabilidade nesses juros. Não, eu já falei isso ontem. E, enfim, hoje é o primeiro dia, então amanhã a gente já tem o resultado, né? Se vai o manteu, se mudou, se whatever, o que for, vai ser. A gente teve um dia estressado na bolsa, um dia meio negativo. Uma das pessoas que foi indicadas pelo Biden para assumir o tesouro lá não foi votado. Eles têm um pacote imenso para ser votado. E agora vamos ver o que eles vão decidir, né? Então isso afetou um pouco aqui. Eu acho também que existe talvez uma prerrogativa de o mercado já tentar prever uma alta de 0,25, alguma coisa nesse sentido. Seria uma coisa necessária aí. Mas vamos ver se realmente isso vai acontecer ou não. Então ele pode estar antecipando isso. A gente tem dois movimentos aí similares. A gente tem tanto essa importância do pacote de estímulo no exterior quanto o Copom influencia bastante. Eu acho que o Copom, para mim, eu acho que tem uma influência inclusive um pouco maior, tá? As decisões nossas estão muito correlacionadas com o mercado externo. Ontem a gente teve um impacto positivo da vacina, mas para mim também esse impacto foi relativamente baixo. Hoje eu já vi algumas reportagens dizendo que países que já começaram antes a vacinar tiveram impactos positivos na redução dos leitos, né? Tipo, a ocupação criaria X%, caiu um pouquinho. Isso já faz, por si só, já gera um otimismo, né? Mas mesmo assim eu não gosto muito desses dados, até que seja realmente assim, a gente está abaixo de um limite normal de leitos e uma taxa de ocupação bem razoável. Quando a gente tiver assim, aí sim realmente a gente pode comemorar e a gente pode focar realmente na economia. Mas a gente sabe que é Brasil e tem a política brincando. Vamos só para você ter ideia como é que foi o Ibovespa hoje. A gente voltou para a faixa dos 120 mil pontos, caiu 0,50, chegando nos 120.636. O Banco Pactual, o BPAC, subiu 3,12. O dólar também subiu, mais 0,72, chegou a 5,34. Ontem tinha subido 1,81. Eu estou falando aqui, o Bitcoin também subiu 1,81. O Bitcoin está cada vez mais também um ativo que eu escutei, eu acho, do Canadá, já dizendo que parte dos valores em reserva vão ficar em Bitcoin. Isso gera uma procura e é óbvio que sobe o preço.
Então, alguns países já pensando em adaptar alguma coisa nesse sentido, além de dólar. Será que é porque o banco americano imprimiu muitas moedas e teoricamente quando você imprime o dinheiro vale menos, né? Bom, vamos ver aí o que vai virar essa economia. Mas é um asset, é um ativo que logo, assim, logo não, já está na carteira de muita gente e começa a fazer sentido, assim, tá? Não é que não fazia sentido antes, mas você tinha estratégias de proteção, talvez em ouro e em metais preciosos, que ficaria. Eu acho que o ciclo de baixa de ouro não vai acontecer, a gente não vai acontecer como aconteceu em outras quedas. Isso vai fazer com que faça mais sentido que você tenha outro tipo de moeda, né, uma moeda general, pode ser Bitcoin, pode ser. Então essas moedas sim caíram, ah, vão cair cada vez mais no gosto pessoal. Isso é só uma opinião, tá? Então não estou falando. Assim como eu acho que a gente tem que ter uma exposição em uma outra economia que não seja brasileira, de preferência uma americana ou a própria economia europeia, eu preferia de fato uma economia americana, tá? A economia europeia eu ainda acho um pouco assim, uma população mais velha, então pode gerar mais problemas ali, principalmente pela França, Itália, são países que vão gerar problema aí. China seria uma aposta, inclusive tem uma ETF com esse nome aqui no Brasil, talvez seria uma aposta interessante, mas assim, se fosse para ter uma aposta, eu preferia apostar numa commodity, apesar de eu achar que a commodity do minério está muito cara, mas eu preferia apostar nesse sentido, tá? Mas para muita gente, a própria China crescendo, pelo que ela apresentou de PIB 2020, ela tem um potencial muito grande e é uma commodity que pode subir mais que 10% esse ano de novo, entendeu? Então, realmente o mercado voltou a ficar animado em janeiro, mas a gente sabe que janeiro normalmente é assim até vira a realidade do ano, de fato. Bom, já falei bastante, vamos fazer um fechamento bem breve aqui. Vamos falar agora dos ativos que tiveram pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram melhor desempenho. E para começar, a gente vai começar do IFIE, que é um ETF do Banco Inter, aí caiu 2,45, chegando a 94,02. Em compensação, deixa eu só colocar aqui, o Kizu não para de subir. É o FI daqui Lima que segue o Suno 30, né? Eu acho que hoje ele subiu mais um pouquinho. Eu tô colocando aqui só pra. Porque, assim, teoricamente, assim, é engraçado. Por que eu tô falando isso? O IFE ele segue mais ativos de equity, né? Equity, para quem não sabe, os ativos de tijolo, você compra o tijolo, então você está no equity. Equity não é só simplesmente você estar num SPE, não. Quando você compra o tijolo de fato, você está. Enfim, assim, apesar desses ativos de tijolo terem uma queda bem importante aí no mercado, ainda acho que é muito cedo para simplesmente a galera tá desovando tanta coisa assim. É claro que é um ativo que esses ativos normalmente ficam um pouquinho acima do patrimonial, o que não faz sentido, mas eu acho que já o mercado deu uma. Porque o iFix, a gente está numa taxa hoje de mais ou menos 2,866, foi isso que o iFix fechou. E aí você vê o ativo a 94 com patrimonial um pouco mais. Então assim, eu acho que já está começando a ficar um pouco abaixo do patrimonial e de repente a gente pode, assim, vocês podem pensar em alguma coisa. Então comece a dar uma olhada. Não, eu não sou muito fã, na verdade, não sou fã nem um pouco de ETF passiva. E eu acho importante para o mercado, vamos lá, vamos separar duas coisas. É importante para o mercado e eu acho que muita gente pode seguir e ganhar com essa. Como eu tenho uma visão mais ativa de carteira, para mim faz sentido uma visão mais ativa. Então eu quero comprar e vender. Então sim, eu gosto de olhar. O Kizu hoje teve uma alta de 1,48%. É isso que eu falo aqui em relação ao ativo, né? Então esse ativo realmente o pessoal tem gostado e tem comprado. Vamos agora continuar falando dos ativos que tiveram pior desempenho. Agora o RECR bateu 109, o RECR lançou uma oferta. Então com certeza o pessoal está já começando a fazer um ajuste de posição. O SPLOG também está
também terminou a parte de sobras e direito e agora está na oferta restrita. 120,30, uma baixa de 1,55. LVBI também baixou hoje. Olha, o REC-R teve uma negociação de 15,94 milhões, uma negociação muito alta, que eu acho que 15 milhões no REC-R, realmente. O XPlog 13,33 milhões, então realmente também foi uma negociação mais alta. O LVBI 2,78 com 1,27. O LVBI ainda não terminou de alocar, isso gera também uma pressão vendedora. Um outro ativo que caiu também, que está aqui no nosso radar, um ativo high yield, como a galera diz, como o Álvaro diz, um high yield de cabelo branco é o NCHB, caiu 1,19, 1,48. CPTS, tá? CPTS voltou a cair para 100, uma queda de 1,17, tá? Olha, teve 17,39 milhões de negociação, também foi alguma coisa. O VILG foi hoje outro que caiu absurdo. Hoje ele chegou na faixa, terminando a faixa do dia de 120, e o VILG, a máxima do dia foi 122, né? Então ele caiu 0,91, está em emissão também. A negociação, acho que termina amanhã, a negociação das cotas. Então quem tem VILG 12 e não quer fazer nada, tem que vender até amanhã. Só amanhã é o último dia, mas quem quer exercer tem até sexta-feira para exercer o direito, porque também tem aquela mudança. Se você comprar amanhã, você não consegue exercer amanhã, né? Quem compra tem que esperar o escriturador jogar para sua conta, isso demora até 2 dias. Então fique esperto aí para você, se você comprar amanhã, para conseguir realmente fazer todo o procedimento necessário. E se lembrando que se você não conseguir na corretora, provavelmente você tem mais um dia para entrar em contato com a escrituradora e falar que você tem direito, tá? Se a galera tiver dúvida em relação a isso, depois a gente faz... Eu já fiz várias lives, já expliquei bastante, mas se qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram que a gente conversa mais. Então assim, a maioria dos que caíram bastante foi justamente uma pressão de venda por conta de emissão, entendeu? Tirando o NCHB aqui, o resto tudo, REC-R está em emissão e o IFIE também não está. PLCR 93, um ativo que a galera também está perguntando bastante. RBIV 84, Quasar 90. Então hoje o Ibovespa, o VIG-GT 95, o Ibov hoje bateu 120,76, uma queda de 0,50. XPCI 94. Agora vamos falar dos ativos que tiveram um melhor desempenho. E para começar a gente vai falar do ativo que teve o melhor desempenho de todos, o XPCM. Para mim esse é um ativo totalmente especulativo, não sou... Enfim, não sou fã dele, não acho que ele é interessante. O Canip subiu 2,59. O Canip estava passando por uma oferta, com oferta do Itaú, né? Aquelas ofertas que o Quiné envia só para o Itaú. E teve uma demanda extremamente. Acho que, principalmente por ser IPCA, muita gente tem trocado essas ideias, né? Trocado o CDI totalmente por IPCA. Então esse aqui é um ativo que faz isso. E o Itaú conseguiu vender bem, parece que em menos de 12 dias, se eu não me engano, já conseguiu colocar toda a oferta de pé, entendeu? Então isso é muito importante para quem tem, vamos ver. O Iridium, queridinho de todos, bateu 140, fechou em 139,99 com uma alta de 2,010. Mesmo com todas as cotas negociadas hoje, vamos ver quanto que ele negociou hoje. Ele negociou 10 milhões hoje. O Canip negociou 14,77 milhões hoje. Ou o JP negociou 800 mil, chegando na faixa do 108. O Kizu também uma alta de 1,48, 107. O que eu estava comparando é o IFID com o Kizu, tá? Em termos de... Eu acho que o Kizu acabou sendo... O pessoal também está empolgando um pouquinho, tá? O Kizu você tem que olhar a referência do valor patrimonial no próprio site lá para você ter uma ideia. Só que assim, a referência do índice, né? Tem que lembrar que o Kizu, pela carteira que a gente olhou, inclusive ali na sexta-feira, tá um pouco diferente exatamente daquela 33,33%. Eles fizeram alguns ajustes na própria compra, o que eu acho, pelo que a gente analisou lá, vai aumentar o yield, que vai realmente levantar um pouco mais o próprio
o próprio ativo, tá? Então, parte pode ser reflexo disso, mas aqui tem que fazer uma análise até mais interessante para você não... Porque FOF normalmente, principalmente no longo prazo, é como você pegar, pensa num ativo, você tem todos os ativos ali, vamos supor que você compre todos os ativos naquela mesma proporção. Tô imaginando aqui. O FOF tem um custo. Então, o normal é você ter o índice aqui, ele está um pouquinho abaixo, né? Esse índice deve bater o iFix pelo backtest dele e tudo mais, mas o que eu quero te falar é o seguinte, não faz sentido ter ágio em relação ao índice, tá? Ele tem que estar abaixo do índice. Tá? Porque se você pegar o valor patrimonial é a soma de todas as cotas, dá para você fazer isso com base no trimestral. Faz essa soma e vê quanto que você tem exatamente. E faz um desconto aí, que seria um desconto da própria taxa de administração para fazer. Então, beleza? Essa é uma ideia de você precificar melhor esse ativo para pegar a oportunidade, né? Até acho que ninguém vai encarar uma vendinha, mas é um ativo aí que você tem que saber precificar muito bem, que é o que muita gente talvez tenha errado no IFD e continua errando para mim. Às vezes o cara erra para cima e de repente erra muito para baixo, é onde gera oportunidade, tá? XPMOL 118 é um ativo que todo mundo gosta, cada vez os ativos de alguns shoppings estão dando problema e tem portfólio que está voando. E é claro que um dos melhores portfólios sempre está voando. XPMOL. Só que tá, acho que com 7% de ágio em relação patrimonial, mas é um ativo excelente. Não tem o que falar. Só que não dá para comprar. Tegar 140 teve um reflexo muito positivo, 3,73 milhões de negação. Tem um reflexo muito positivo do aumento do valor patrimonial, até comentei isso ontem. Só que ainda tem muita cota para ser convertida, o que vai jogar o preço um pouco para baixo. Mas de qualquer forma, o ativo foi muito beneficiado. O CVBI subiu bastante hoje, mais 1%. É um ativo que já anunciou que vai ter uma oferta pública, né, uma oferta CVM 400, na faixa dos 103,70. Então, é uma coisa a se olhar aqui. Mas a negociação dele já está bem mais interessante também, 263. A BCP está quase nada, 200 mil. Ele, cara, era um ativo que negociava muito mais. Então, parou, né? Parou um pouquinho. Isso é reflexo de quê? Né? Depois a gente já consegue até pensar nisso. Vigip 113, também 2,30 milhões. Então, assim, esse era um ativo, cara, que quase não tinha liquidez. Agora você olha para a liquidez dele, 2,30 milhões. 2,30 milhões não, 2,30 milhões, que é basicamente 2 milhões e 300 mil. Tá? Becri 117, um outro ativo que hoje está negociando na faixa de 1,15. O RBRF, 4 milhões. Hectare na faixa dos 6,5. Chegando na casa dos 150 também. Hoje eu queria ver o MFI. O MFI hoje bateu 116,52. Né? Teve uma alta hoje na entrada do dia de 118, com um volume financeiro de 2,92. Então o volume financeiro de hoje foi realmente grande. Só que se você for olhar, o número de negócios não foi tão grande, né? Por um ativo normalmente que negocia 2 milhões, essa faixa, ele teve só 416 negócios. Significa que alguém tomou um lote muito grande, tá? Então isso é importante comentar. O Deva voltou para a faixa do 120. Hoje ele chegou a bater 125, mas fechou na casa dos 127,200. Então assim, teve muita gente. Com uma negociação de 4,40 milhões. Assim, teve um aspecto muito positivo, né? O Deva, teve uma baixa negociação. Baixa negociação não. Ele teve uma alta negociação no começo. Liberaram poucas cotas, o que fez o preço ir lá para casa dos 170 na máxima do ativo. Aí depois foi ajustado, depois que teve a oferta. Muita gente achou que ia comprar tudo na oferta, eu inclusive. E a oferta veio pequena. Assim, a gente já conseguiu ver o resultado na corretora hoje. Eu não consegui tudo que eu queria. Consegui menos de 10% que eu queria no meu montante adicional. Assim, não consegui montar a posição. Então significa assim, tem uma procura, né? Então ele já na segunda emissão, 476, conseguiu ter uma procura similar a, por exemplo, ao Iridium. Então, assim, foi realmente um sucesso muito grande o Deva. E, putz, parabéns pra galera lá, parabéns pra todo mundo lá. E agora vamos ver. Sem dúvida os caras conseguem entregar um
um bom fundo, mas, pô, hoje 4,4 milhões, então assim, como a procura a galera não conseguiu comprar no primário, o que acontece? Vai demanda para o secundário. E assim, provavelmente vai ser um ativo que vai fazer mais emissões no ano, pelo menos uma eu imagino, e vai gerar oportunidade, né? Então, algumas pessoas aí já começaram a comprar o ativo. Galera, lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho, muito importante, e qualquer coisa, clique no Seja Membros para você ver a nossa playlist de valuation. Tem uma playlist de minicurso também, mas o minicurso tá logo tá sendo extinto aqui do canal. A gente vai migrar ele para uma outra plataforma, beleza? Mas é muito importante que a gente tá falando de valuation, a gente sempre traz um vídeo bem interessante, exclusivo para os nossos membros, tá ok? Um outro detalhe muito interessante, a gente também oferece aqui no canal um produto de consultoria, caso tenha interesse, e também um Close Friends para você, para te ajudar na precificação e entender como é a minha estratégia, beleza? Qualquer dúvida sobre isso, também tem vídeos até na entrada do canal explicando o que é consultoria, o que é o Close Friends. Qualquer dúvida também me pergunta aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, tá? Nem sempre dá para responder todo mundo, mas sempre que dá eu respondo, e mesmo que eu não responda, eu estou lendo seu comentário. Então, quer conversar comigo? Deixa aqui no comentário. Isso é muito importante para mim e eu sempre leio, tá? Muito obrigado a todos. Diogo, canal FI Fácil.